Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala. Estamos aqui para uma aula de geografia para tratar sobre o clima da região Nordeste, ou sobre os climas, os tipos climáticos da região Nordeste, porque temos que entender que uma região pode apresentar mais de um tipo climático. Então, são características naturais do território brasileiro que identificamos em cada região do Brasil. Neste caso, no Nordeste, quais são os tipos climáticos que predominam, que ocorrem e como eles são, que características tem cada um deles? Se a quantidade de chuva é maior ou menor comparado com outras regiões, se as temperaturas são elevadas ou não, e isso está relacionado também à localização geográfica. Onde está a região Nordeste, vai se estabelecer uma determinada característica natural, como é o caso do clima. Então, são fatores bem importantes para a gente identificar. E vamos juntos pensar ali no objetivo da nossa aula, né? Identificar os tipos climáticos da região Nordeste, analisar as características dos climas da região Nordeste. Então, primeiro a gente identifica quais são eles. Sabemos já então que é mais de um. E também quais são as principais características de cada um deles. Se eu tenho diferença entre um e outro tipo climático, eu preciso identificar o que difere um do outro. Por que um é diferente do outro? Então, essas características dos climas da região Nordeste também nós vamos conhecer, estabelecer as diferenças entre eles, né? E aí pergunto para vocês sabem quais estados formam o Nordeste brasileiro? Isso é uma característica importante, né? Porque se você vai fazer uma viagem, por exemplo, para a região, para qual estado você vai? Qual é o tipo climático? Não podemos pensar que existe um único tipo climático, como algumas vezes ocorre. A fala do Nordeste acha que é uma região extremamente seca, que só tem essa característica. Mas temos que conhecer todas para a gente identificar numa viagem, por exemplo, ou se você vai morar naquela região, quais são os tipos climáticos que existem lá. Então, é uma característica importante da gente entender. Qual é o clima caracteriza a imagem ao lado? Então, aqui nós temos uma referência da região Nordeste, né? Porque é um tipo climático específico daquela parte do Brasil. A imagem vai trazer para nós essa informação de qual tipo climático estamos falando ou qual estamos mostrando aqui na imagem, que é característico da região Nordeste. E ainda, como é o clima da região onde você mora? Você consegue identificar características do clima da região onde você mora? Será que é semelhante ou diferente aos tipos climáticos que nós temos na região Nordeste? Então vamos conhecer juntos e depois nós podemos identificar essas semelhanças ou diferenças com os climas das regiões onde moramos. Você identifica da região onde está o teu município, qual é o tipo climático? O que ele tem de semelhante ou diferente com os climas da região Nordeste? Importantíssimo estabelecer essa comparação. Então aqui nós vamos ter a localização geográfica do Nordeste, né? E quais estados que compõem a região. Então nós começamos lá na porção mais ao norte, né? Divisa inclusive com a região norte, pelo Maranhão. Aí vamos ter o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, aqui bem no cantinho ali do mapa, né? Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que são os estados menorzinhos ali, e a Bahia, que é o estado maior ali que compõe a região. Então, a região Nordeste está dividida em 9 estados. Ela não é a maior em área no Brasil, mas ela é a maior em número de estados. Representa 18% do território brasileiro, o total da região. Mas a quantidade de estados é a que tem a maior, certo? Então, são características ali da localização geográfica. E como é o clima do Nordeste? Então, o clima é aquela característica, né, da atmosfera geral, vamos dizer assim, que ocorre naquele local sempre ou semelhante, né, da mesma forma de um período para o outro. Eu posso estabelecer um ano como um período de estudo ou de referência para identificar as características do clima de um determinado lugar. E eu faço essas observações durante muitos anos e aí sim eu vou caracterizar um tipo climático daquele local.
O que eu observo no dia a dia, se está chovendo, se tem sol, se tem mais nuvens, se tem mais vento ou menos vento, se a temperatura está mais elevada ou menos elevada, são as condições do tempo atmosférico. Quando eu observo isso durante um longo período, eu consigo caracterizar um tipo climático. E no Nordeste, o que nós vamos ter de características ali em relação ao tipo ou aos tipos climáticos, né? O clima do Nordeste apresenta várias configurações, ou seja, vários tipos de clima, predominando o clima tropical, marcado por altas temperaturas e pela alternância de estações secas e chuvosas. Então, isso é uma característica do clima tropical, ter períodos secos e períodos chuvosos. Se o clima que predomina na região é o tropical, então nós vamos ter essa alternância de alguns meses serem chuvosos e outros meses serem extremamente secos. Então, clima tropical é o que predomina na região Nordeste, mas existem divisões dentro do clima tropical que nós vamos identificar para saber essas diferenças ali na região. E aí a região Nordeste fica localizada numa parte do planeta Terra, né, que justamente vai favorecer as temperaturas elevadas. Então, se eu tenho essa característica do clima, de ser um clima mais quente na região, é também pela sua localização ali no planeta Terra. Como é que nós dividimos essa ideia de áreas mais quentes, mais frias do planeta, ou áreas mais aquecidas e menos aquecidas pelo Sol? Nós chamamos de zonas térmicas. E aí a gente divide então, do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer, nós vamos ter uma área aqui do planeta Terra que é a mais aquecida pelo Sol, que é chamada de zona tropical ou intertropical. Aí nós vamos ter do trópico até o círculo polar as áreas temperadas ou as zonas temperadas. Nessas áreas aqui, nas zonas temperadas, as temperaturas já são mais amenas, mais baixas, as estações são mais definidas. E nas zonas polares, tanto aqui no sul, né, no hemisfério sul ali, ou lá no hemisfério norte, são as áreas mais frias, que até o verão tem baixíssimas temperaturas. Só recebe o nome de verão a estação, mas as temperaturas são baixas, né? E os invernos, então, são extremamente rigorosos nas regiões polares. Então, se uma região como o Nordeste se localiza nesta parte que é mais aquecida pelo Sol do planeta Terra, é claro que ele vai ter climas com temperaturas mais elevadas, por causa da sua localização geográfica ali no planeta Terra. E é isso que acontece no Nordeste. Então, está na zona intertropical da Terra, área próxima à linha do Equador, onde nós vamos ter a maior incidência de raios solares, né? Então, eu vou ter uma maior incidência de radiação solar e essa região aqui vai ser mais aquecida ao longo de todo o ano. Por isso, os climas tropicais ocorrem nessas áreas. As cidades mais quentes do mundo e do Brasil também vão ficar nas áreas tropicais, ali na zona tropical. Então, é um fator geográfico bem importante da gente entender essa divisão das zonas térmicas para entender por que existem essas diferenças nos tipos de clima do planeta, né? Então, vimos a divisão ali. Outra característica importante da gente saber ali, né? Que em algumas áreas do Nordeste, nós vamos ter temperaturas mais amenas, temperaturas mais baixas. Estão relacionadas às formas do relevo, né? Como, por exemplo, aqui, as áreas de planaltos, né? Onde nós temos ali um exemplo da Chapada Diamantina, onde a gente já teve temperaturas ali mais baixas, né? Que chegaram a mínimas de 1 grau em alguns momentos. Isso pode acontecer? Sim, é claro que pode acontecer numa área tropical com altitude mais elevada. Então, as áreas de planaltos, elas são mais elevadas em relação ao nível do mar do que uma região litorânea. E isso vai influenciar, é um fator do clima, que vai influenciar também nessa diferença de temperaturas ali da região. Então, características importantes para a gente entender por que tem diferença dos climas numa mesma região, como é o caso do Nordeste, né? Embora esteja dentro do sertão, a Chapada Diamantina tem uma extensa área verde e bastante úmida, né, com água devido à altitude. O clima é tropical,
mas com temperaturas moderadas. Então, a localização geográfica da Chapada Diamantina vai permitir que ela tenha temperaturas mais amenas, mais moderadas, mesmo estando numa região de clima tropical. Existe essa divisão do clima tropical de áreas mais elevadas, que é o clima tropical de altitude, e o tropical típico ali, mais quente, com temperaturas mais altas em outras áreas que não têm uma altitude tão elevada, né? Então, são características que vão fazer a diferença nos tipos climáticos do Nordeste também, certo? E aí vamos para uma atividadezinha, pensando nessas diferenças de climas que existem no território brasileiro como um todo e especificamente no Nordeste, né? Analisando o que a gente estudou até agora, vocês vão observar o mapa que nós temos aqui e escrever um fator que explique a diferença climática que existe entre a região Nordeste do Brasil, né, que nós temos aqui, e a região Sul. Que fator pode explicar as diferenças climáticas entre essas duas regiões? Então, analisem o mapa, reflitam ali, escrevam a resposta e em seguida nós voltamos com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então ficou uma perguntinha que vocês tinham que estabelecer uma comparação, analisando o mapa. Que fator importante difere, né, ou faz a diferença entre o clima da região sul e da região nordeste? O que nós podemos relacionar ali como um fator que estabelece essas diferenças? Como é que ficou a nossa resposta ali? Então, um dos fatores que explica essa diferença climática é a localização geográfica. O Nordeste se localiza onde? Na zona intertropical, próximo da linha do Equador, onde a radiação solar atinge a região com mais intensidade. Lembram lá da divisão das zonas térmicas? Então, o Nordeste está na zona tropical. E a região Sul, o que nós vamos ter? A maior parte se encontra na zona temperada do Sul. Abaixo ali do Trópico de Capricórnio, ao sul do Trópico de Capricórnio, onde a radiação solar não atinge da mesma forma ou com a mesma intensidade a superfície da região sul, e isso vai estabelecer a diferença entre os climas que ocorrem no sul do Brasil e no Nordeste. Essa divisão das áreas mais aquecidas e menos aquecidas pelo Sol vai estabelecer a diferença entre o clima ou os climas das duas regiões. Então é um fator bem importante. Por que temos na região sul um inverno rigoroso, enquanto no Nordeste nós vamos ter apenas um período mais chuvoso e menos chuvoso? Por causa dessa localização geográfica de cada uma das regiões em uma zona térmica diferente.
Então, fator geográfico bem importante para diferenciar o clima de uma região e da outra, né? E agora vamos então às características dos climas. Se eu falei que tem vários tipos climáticos no Nordeste, quais são eles? Então, o mapa vai trazer para nós essa informação. O que nós temos ali? O clima equatorial úmido ali na divisa entre o estado do Maranhão e o Pará, na região norte ali, né? Então, a região norte predomina o clima equatorial e um pedacinho do Nordeste a gente vai ter essa característica também lá no Maranhão, né? O tropical, que é esse que está em laranja, que predomina ali em boa parte da região. O tropical litorâneo, que daí tem a influência do oceano, então vem umidade do oceano, né? E acaba chovendo bastante nessa área aqui, que era uma área originalmente onde tinha o desenvolvimento da floresta atlântica, né? Em função dessa umidade ali vinda do oceano. E o tropical semiárido, que é aquela região mais seca do sertão do Nordeste, um clima seco, com chuvas irregulares e pouca chuva ao longo do ano. É o que difere esse tipo climático dos outros da região Nordeste. Essa quantidade de chuva ao longo do ano que é bem menor no clima semiárido, né? Então são características dessas divisões climáticas que nós temos ali na região Nordeste. E aí vamos conhecer especificamente cada um deles, né? Então, o clima equatorial úmido, nós vamos ter a presença de uma vegetação densa, como, por exemplo, ali de partes da floresta amazônica, né, já se aproximando da região norte. Então, a gente tem uma área chamada de faixa de transição entre a região mais seca e a região mais úmida, que é a Mata dos Cocais, que fica nessa região ali do Maranhão, né? Então, características desse tipo climático ali são chuvas abundantes, temperaturas elevadas, que estão ali entre 25 e 27 graus, as médias, né? Encontramos esse clima no oeste do Maranhão, divisa ali com a região norte, né? Então, a outra região que apresenta esse tipo climático equatorial úmido é a região norte do Brasil, onde tem a presença da floresta amazônica, certo? O clima tropical, onde ele ocorre na região nordeste, né? É conhecido ali por apresentar estações bem definidas e ele ocorre em toda essa área que nós temos em laranja aqui. A gente já vê que vai mudando a paisagem. Se eu pegar o clima equatorial úmido e o clima tropical, eu observo aqui já uma quantidade menor de vegetação, um tipo diferente de vegetação, porque o tipo climático vai influenciar diretamente no tipo de planta que se desenvolve naquela área. Se é mais quente e mais chuvoso, a gente vai ter um determinado tipo de planta que se desenvolve. Se é quente, mas não é tão chuvoso, são outras plantas, outras árvores, outra vegetação que vai se adaptar a essas condições. Nesse caso aqui do clima tropical, né, na região Nordeste, onde ele está presente? Na Bahia, parte do Maranhão, Piauí e Ceará. Então, em partes desses estados, nós vamos encontrar o clima tropical, né, com essa característica ali. Duas estações bem definidas no clima tropical, uma chuvosa e uma seca. É uma característica do clima tropical na região Nordeste e no Brasil, onde ele ocorre, né, em outras partes também. O clima semiárido, que é aquele que caracteriza, que quando você ouve falar, você já faz referência com a região Nordeste. Como ele se apresenta e em que partes do Nordeste ele se apresenta? Então, toda essa porção aqui que está em amarelo é do clima semiárido. E aqui nós temos a imagem igual àquela que nós vimos lá no início da aula. Lembram que tinha a perguntinha lá? Que tipo climático é esse que está apresentado na imagem? Então, está aqui a nossa resposta. É o tropical semiárido. Ele apresenta ali temperaturas elevadas ao longo de todo o ano, que podem chegar ali a 40 graus Celsius, chuvas irregulares com longos períodos de estiagem, ou seja, longos períodos sem chover. E é isso que vai proporcionar essa paisagem mais seca, né? Onde ocorre esse tipo climático? Na maioria ali dos estados, né, da região. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Sergipe e Pernambuco, né? Encontra-se nessa área o chamado polígono das secas. Se eu tenho um tipo climático que tem chuvas irregulares e pouca chuva ao longo do ano,
eu vou ter longos períodos de estiagem, longos períodos de secas. Então, uma região que vai sofrer com essa característica natural, que é definida ali como o polígono das secas, né? Que área que abrange o polígono das secas. Então tá ali toda a porção, né, desses estados, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, o Piauí, que compreendem o chamado polígono das secas, né? É uma região geográfica que está no Nordeste, no extremo norte ali e no Sudeste do Brasil. Então nós temos algumas partes do Brasil que apresentam essas características, né? Região de clima semiárido, vai ter então uma região seca que não oferece condições nem mesmo de desenvolvimento da agricultura, porque se você não tem uma chuva regular que acontece, né, com mais frequência, fica difícil desenvolver atividades como a agricultura. E nós temos essa característica ali na região Nordeste. Então foi feito um decreto, né, de lei para definir esta área e intensificar ali o combate à seca nessas regiões mais áridas do país. Desenvolver políticas para minimizar o impacto das secas nessas regiões. Então, um fator bem importante ali também, certo? E o tropical litorâneo, que é outro tipo climático, tem temperaturas elevadas durante todo o ano, que variam entre 25 e 31 graus, apresenta chuvas irregulares, com índice pluviométrico que pode chegar a 3.000 milímetros. Então é um tipo climático que ocorre aqui na porção litorânea. É um clima do Nordeste, mas que é extremamente chuvoso por aquela influência do oceano que ocorre em toda essa porção ali litorânea da região Nordeste do Brasil. E aí uma atividadezinha para a gente pensar nessas características do clima do Nordeste. Agora, ao analisarmos as características climáticas da região Nordeste, escreva sobre qual tipo de clima predomina no estado do Paraná e compare com o clima que predomina no Nordeste. E aí você vai estabelecer semelhanças ou diferenças até mesmo entre eles. Então vocês vão analisar qual o clima do estado do Paraná e qual o que predomina no Nordeste, que nós falamos ao longo da nossa aula, estabelecendo semelhanças entre eles, e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade. Então, qual o tipo climático do Paraná e qual predomina no Nordeste, estabelecendo semelhanças entre eles? Vamos ver como é que ficou a nossa resposta? O que nós temos ali? O clima do Paraná é o subtropical que predomina. A principal característica desse clima é a distribuição regular das chuvas ao longo do ano e as temperaturas amenas, especialmente no inverno.
temperaturas médias mais baixas. O clima que predomina no Nordeste é o tropical, aquele que apresenta 2 estações bem definidas. O verão é quente e chuvoso e o inverno é seco. São climas com características diferentes. Não há semelhanças e sim diferenças entre esses 2 tipos climáticos, estabelecendo o que é da tua vivência do estado do Paraná, comparando com o principal tipo climático da região Nordeste ali, que é o tropical. Então, entendendo essas diferenças. E só retomando um pouquinho que a gente desenvolveu ao longo da nossa aula, né? Características dos climas da região Nordeste, localização de cada tipo climático e o que tem de diferenças entre eles, entendendo principalmente que é uma única região, mas com diferentes tipos de climas que ocorrem ali naquela região. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre esse tema e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.